E aí, galera da Top Drawings, aqui é o Lucian e nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como desenhar a Gasai Yuno do anime Mirai Nikki. Então galera, eu fiz uma votação lá na nossa page, tá? E o pessoal escolheu então a Yuno pra eu estar ensinando a desenhar. Então vamos começar aqui fazendo um círculo oval, né? Na verdade, vamos começar pelos olhos, tá? Tô fazendo aqui dois olhos, dois círculos ovais. Tá? Vocês podem fazer aí da mesma forma que eu estou fazendo aqui, tá? A distância entre eles, tá, galera, é de aproximadamente aí 3 centímetros, tá? Vou pegar a régua aqui só para vocês terem uma ideia. Então aqui a distância entre eles dá exatamente 3 centímetros. Então você pode marcar aí, tá? Na sua folha e começar a fazer aí o olho a partir desses 3 centímetros. Com esses 3 centímetros aí de espaço entre eles, tá? Então aqui nós temos já a base da onde vão ficar os olhos. Então aqui eu vou começar a fazer aqui um traço de referência, tá? Nesse olho aqui, na horizontal um pouco curvado, tá, pessoal? Então aqui eu vou utilizar esse traço aqui mais pra frente, tá? Então vocês podem fazer dessa mesma forma que eu fiz aqui na sua folha. Eu estou utilizando aqui a lapiseira 4 com grafite 4B, tá, galera? Agora na vertical nós vamos fazer aqui um traço que vamos utilizar como referência na construção da face também, tá? E ele também é um pouco curvado aí, tá? Como vocês podem ver aí. Então vai ficar dessa forma. E em volta aqui eu vou fazer um círculo para usar como referência na construção também da cabeça, tá? Eu vou partir aqui desse princípio aqui embaixo, onde eu vou desenhar a boca, tá? Então o limite aí desse círculo aí, o diâmetro dele vai alcançar aí a boca, tá? Então vocês podem fazer aí um círculo dessa mesma forma que eu fiz. Eu tô tracejando aqui bem fraquinho mesmo, tá? Porque é um esboço, tá, galera? Então esses traços vocês vão utilizar como referência, tá? Então lembre-se de sempre quando for fazer algum esboço, tracejar bem fraco mesmo, porque depois você vai precisar apagar ele, tá? Vou só dar uma reforçadinha aqui para vocês enxergarem aí no vídeo. Prontinho, fica dessa forma então o esboço inicial aí para desenhar a Gasai. Agora aqui embaixo eu vou puxar o traço do queixo, tá? Utilizando aí o diâmetro desse círculo aí como referência para puxar o traço aí, continuando o traço do círculo, eu já puxo aí o traço do queixo. E aqui eu vou fazer um traço na horizontal, onde eu vou delimitar aí, vou usar como referência esse traço para a construção do nariz. Então vamos agora aos detalhes, tá? O olho da Gasai, da Yuno, ele é um olho bem expressivo mesmo, tá? Digamos assim, puxado por assustador, tá, pessoal? Aqui eu vou fazer então a parte dos cílios, tá? Essa parte de cima do olho aqui. Então uma parte bem marcada na Yuno, tá? Então nós fazemos aqui utilizando a linha de referência. Você pode fazer da mesma forma que eu estou fazendo. Utilizando aquela linha de referência, nós utilizamos ela para tracejar aí então a parte superior do olho ali, os cílios, vamos dizer assim, da Yuno. Vai ficar dessa forma. Agora nós vamos fazer o mesmo aqui no outro olho, só que um pouco menor, tá? Porque vamos dizer assim, eu estou desenhando ela num semi-perfil, tá? Ela está com o rosto um pouco virado. Então, consequentemente, o outro olho aqui, esse olho do lado direito aí do seu vídeo, ele vai ficar um pouco menor, pois ele está virado, tá? Ele vai estar um pouco de perfil. Opa. Uma característica da Yuno também é que essa parte aqui ela é bem grossa, tá, galera? Essa parte do olho superior aqui é mais grossa aí, tá? Ela utiliza esse tipo de olho aí, tá? Mais pra frente eu vou trazer pro canal aí um tutorial de como desenhar olhos de mangá. Vou ensinar vários modelos, tá? Para você construir o seu próprio personagem. Agora aqui, utilizando aquele círculo de referência, né? Nós vamos tracejar aqui o olho, tá? É só utilizar aquele círculo, aquele oval que nós fizemos no começo, tá, galera? Vai ficando então dessa forma aqui, tá, pessoal?
Vai ficar desse jeito aqui como vocês estão vendo, tá? Já dá para ter uma noção aí da face da Yuno, tá? Aqui eu vou fazer ela com uma expressão um pouco mais serena, digamos assim, tá? Aqui então, utilizando como referência o traço que fizemos na horizontal, nós vamos tracejar aqui o nariz, tá? O nariz da Gasai tem poucos detalhes, tá, pessoal? São só pontos de referência mesmo para você distinguir ali o nariz, tá? Então aqui já fiz, aqui então já fiz o triângulo aí facial, né? Nariz, olhos, tá? E agora eu vou fazer a boca partindo da referência da base do círculo que fizemos ao redor aqui da face, tá? Aqui eu vou fazer ela com um sorriso aí também, tá? Um sorriso tímido, tá, pessoal? Fica bem bacana, é uma expressão bem legal dela. Prontinho, vai ficar dessa forma aqui a construção da face, tá? Aqui nós já temos já os olhos, o nariz e a boca, tá, galera? Aqui eu vou puxar alguns cílios aqui, tá? Que também é uma característica dela, mas são só 2 de um lado e 2 do outro, tá, pessoal? Prontinho. Prontinho, vai ficar assim o esboço então da face ali, né? A base para a construção da face da Yuno. Agora, galera, eu vou passar aqui para vocês já uma das principais características da Yuno, tá? Eu vou fazer primeiro aqui, deixa eu terminar essa parte do queixo, tá? Já vou marcar aqui, como eu já fiz aqui o esboço do queixo, já vou utilizar essa referência aqui. Então aqui partindo dessa referência que eu fiz aqui, você já marca aí então onde vai ficar o queixo aí da Yuno. Aqui no olho também, eu já vou deixar marcado aqui, já definido aqui o olho, tá? Então aqui embaixo desse círculo vocês façam um pequeno traço aí em curva, tá? Seguindo ali a linha dos cílios, tá? Dessa marcação dos cílios mais grossa. Então seguindo essa parte mais pontiaguda ali, vocês façam o traço aí, vocês podem fazer o traço aí igual eu fiz embaixo aí do círculo do olho aí, tá? Agora então vamos fazer aqui então o cabelo da Yuno, que é aí uma característica marcante da personagem, tá? É a principal característica que define a Yuno aí, em termos visuais, é o cabelo. Então aqui, principalmente essa parte do meio, tem que ter, tá, galera? Então nós vamos puxar aqui as madeixas aqui do meio, tá? Essa parte central aqui. E essas outras mechas, vocês podem fazer aí de forma aleatória, tá? Não precisa fazer igualzinho eu tô fazendo, mas se você quiser aí seguir, pode fazer aí, que vai ficar bem bacana também. Mas como eu disse, você pode seguir de forma aleatória. Respeitando aí, tá? O formato aí da primeira mecha do meio ali. Então as outras seguintes tem que seguir o mesmo formato, tá? Meio curvado, para não ficar aí não ficar desproporcional. Essas mechas do lado aqui, tá? Elas vão se curvando em direção ao centro da face da Yuno. Também é uma característica da personagem, tá? Que tem que ter no seu desenho. Agora eu vou seguindo aqui então, seguindo também o círculo que eu desenhei aqui como referência, eu vou fazendo essas mechas de cabelo, tá? Direcionado aí para a face do personagem. Olha só. Essa parte do cabelo aqui, tá, galera? Eu vou dar uma aceleradinha, tá? Porque eu só vou concluindo aqui. Vocês podem acompanhar aí no vídeo acelerado mesmo, tá? Porque essa parte aqui, ela é mais fácil, tá? Então eu vou dar uma acelerada no vídeo, tá, pessoal? Já terminando aqui de fazer essa parte aqui da franja dela, tá? Eu vou fazer aqui também
uma das características marcantes uma das características marcantes aí da personagem, né, da Yuno, que é essa mecha maior aqui que ela deixa solta, tá, do cabelo na parte da frente. Então a partir aí do fim aí do canto do olho esquerdo aí da sua tela, você, quando chegar no fim ali, que você fazer as franjas até o fim, você puxa uma mecha até embaixo, tá? Você pode puxar até o final da folha, não precisa ser retinha, tá? Então você deixa já marcado já, igual eu deixei aqui. Então aqui nós vamos fazer também as mechas em direção à face, tá? Seguindo aqui a referência do círculo que eu fiz aqui anteriormente, tá? E seguindo aí o padrão da face da Yuno, tá? Já dá pra ver aí a face da nossa personagem, da Gasai. Mirai Nikki é um anime que eu gostei muito, tá, pessoal? O tema dele é muito bacana, tem um estilo aí meio Death Note, então eu achei que ficou muito legal, tá? É uma pena que sejam poucos episódios, né? Dizem aí que o mangá ele é mais complexo. Eu não li o mangá, eu só vi o anime, mas eu fiquei curioso em ver o mangá. Então provavelmente eu vou ler aí algum dia. Aqui então nessa parte de cima nós também eu vou fazer aqui uma das características da personagem, tá? Que tem que ter no seu desenho. E são essas mechas direcionadas aí para cima, tá? Assim. Lembrando que aqui é só o esboço, tá, galera? Por isso que tá bem fraco o traço, tá? Então aí, lembrando que todo esboço aí você tem que fazer fraco mesmo, pois depois você vai apagar esse esboço e deixar só os traços principais. Aqui eu vou fazer a orelha. A orelha que vai ficar uma parte aí escondida pela mecha, tá? A orelha eu vou seguir aqui a linha do queixo ali, tá? Então seguindo essa linha do queixo aí, eu vou fazer a orelha. Vou fazer aqui. No esboço não se preocupem em estar errando, apagando. Você pode errar e apagar quantas vezes você quiser, pois é só um esboço, tá? Só que lembrando por isso que você tem que tracejar aí bem fraco, tá? Para a sua folha não ficar marcada. Aqui eu vou fazer umas correções aqui nos meus traços aqui, tá? Desse lado aqui, deixa eu dar uma reforçada aqui, eu já vou fazer a construção da face, tá? Então seguindo aquela referência, tá, do círculo que nós fizemos e esse triângulo esse semi-triângulo que fizemos aí na base do queixo, nós puxamos aqui a face, tá? A parte de baixo aí da face da Yuno, tá? Deixa eu dar uma correção aqui, fazer uma pequena correção nesse queixo aqui, tá? Ele é um pouquinho mais pontiagudo, tá, pessoal? Então é uma característica que vocês devem também ter no seu desenho, é que o queixo da Gasai ele é um pouquinho mais pontiagudo, tá? Galera, se minha voz não tiver muito boa, tá? Eu tô um pouco gripado, tá? Eu tinha até falado lá na página que eu tava um pouco gripado, tá? Então aí desculpem pelo áudio, pela minha voz aí se sair um pouco baixo, tá, pessoal? Eu vou fazer essa parte da orelha aqui, ó, porque como eu disse, ó, já não gostei da posição que ela ficou aqui, tá? Eu vou seguir certinho aqui a posição então do queixo, da linha do queixo. Eu vou tracejar ela aqui novamente, tanto porque também eu mudei ali um pouco o queixo, tá? A orientação. Então eu vou redesenhar aqui a orelha, tá? Mas não tem problema, é um esboço, então o esboço é para isso mesmo, para você olhar as referências, ver o que está errado, corrigir antes de você fazer os traços principais, tá? Eu vou refazer o cabelo aqui também, partindo dessa nova posição da orelha que eu coloquei. Olha aqui, vamos fazer aqui os cabelos, né? As mechas que direcionadas para cima aí. Então voltando aqui a falar do anime, ou do mangá Mirai Nikki. Se você não viu, eu aconselho que veja, que é muito bacana, é muito legal. Se você gostou de Death Note, com certeza vai gostar de Mirai Nikki.
Agora eu vou fazer aqui então o pescoço, tá, pessoal? Partindo aqui um pouco do lado direito do queixo, eu vou puxar aqui a linha do pescoço, tá? Ele vai ser um pouco na diagonal, tá? Esse pescoço, como você tá vendo aí que eu desenhei. Eu vou utilizar esse traço aqui na horizontal para usar como referência para eu estar desenhando os ombros, tá? Eu vou utilizar esses círculos também como referência para eu desenhar aí os ombros da Yuno. Eu tô fazendo bem fraquinho mesmo aqui, tá? Não sei se vocês conseguem ver direito aí no vídeo, tá? Se possível, aí coloque em full screen aí para você estar acompanhando. Então eu vou puxar aqui seguindo a linha também do queixo ali, aquela linha do rosto. Eu vou puxar um traço aí para eu estar desenhando essa parte aí dos trapézios, tá? Da Yuno, juntamente com o ombro também. Do outro lado a mesma coisa, seguindo aí a linha que eu desenhei do lado esquerdo aí do vídeo. Olha só. Aqui eu vou puxar a outra mecha também, tá? A outra mecha aí de cabelo da Yuno, que vai da parte ali que ela deixa solta aí sobre os ombros, tá? Conforme eu fiz aí do lado direito, eu tô fazendo do lado, conforme eu fiz aí do lado esquerdo, eu tô fazendo do lado direito aqui agora. Olha só. Já se consegue ver aí como tá ficando aí o desenho, tá? Aqui eu fiz também uma parte do cabelo que passa atrás ali, tá? Da cabeça, tá, pessoal? Aqui a parte do ombro. Aqui ela tem um rabo de cavalo, tá, pessoal? Uma parte que ela deixa do cabelo aí preso, amarrado para trás. Então esse cabelo vai estar passando ali, aqui por trás aí do ombro aí esquerdo aqui do desenho. Agora eu vou fazer os detalhes dos olhos aqui. Primeiro você vai fazer aí uma meia lua no canto de cada olho, no canto superior de cada olho, tá? Essa parte aí vai ser uma parte de brilho, tá? Um ponto de luz no olho. E dentro do oval que desenhamos antes, vamos desenhar um outro pequeno círculo, tá? Um pouco oval também. Olha só, no interior. Isso é uma característica dos olhos da Yuno e de muitos mangás aí, animes, utilizam também esse formato. Olha só como é que ficou. E dentro vamos fazer um pequeno círculo, tá? Pequeno círculo dentro desse outro. Então vão ser 3 círculos aí, um pouco ovais aí, semi-ovais, tá, pessoal? Semi não, ovais totalmente, né? Olha só. Essa parte do esboço do olho aí já tá pronta, tá? Dos 2 olhos. Eu vou terminar aqui a parte de baixo agora. A parte aí do trapézio e dos ombros. Aqui eu vou começar a fazer a parte da roupa da Yuno, tá? Nesse desenho aqui ela está utilizando uma roupa com um babado aqui nessa parte da gola da blusa, tá? Então, para fazer esse babado é só fazer dessa mesma forma que eu estou fazendo. Olha só. Aqui então, desse lado, eu vou fazer aqui então, continuar fazendo babado aqui agora do lado esquerdo aqui do desenho, tá? Essa parte aqui não tem segredo, tá, pessoal? Vocês podem fazer de forma aleatória aí essas curvas do babado aí, tá? Só respeitando aí a parte aqui da gola, tá? Que eu fiz aí. Acho que o mais importante aí no caso desse desenho aqui é desenhar a face mesmo. A parte da roupa e tudo mais aí, você pode estar criando aí, né,
da forma que você quiser. Então aqui eu vou fazer a blusa, que essa parte ela é aberta, tá? Nesse desenho vai ter uma gola aqui aberta, e temos que fazer essa parte aqui seguindo aí as proporções do desenho, tá, pessoal? Então é respeitar os limites aí dos ombros e também aí da anatomia aí do seu personagem, né, especificamente desse personagem que estamos desenhando. Não fazer aí nada exagerado. Também a não ser que você queira mesmo fazer algo exagerado. Então pronto, aqui utilizando aqueles círculos que eu fiz aqui de referência, também eu vou puxar o ombro depois, tá? Aqui eu só vou fazer os detalhes aqui da blusa, os detalhes aqui da gola, tá? Vai ficar assim. Deixa eu só dar uns retoques aqui, dar um destaque aqui no cabelo, tá? Pra vocês verem aí onde que ele tá passando certinho. Vou fazer do outro lado aqui então o restante aqui dos detalhes da gola. E aqui eu vou puxar então o ombro, tá? O ombro dela aqui vai estar um pouco para dentro, essa parte de baixo aqui, tá? Para simbolizar aí um pouco de timidez, que é o que eu quero trazer aqui nesse desenho, tá? Especificamente nesse desenho, tá? Aqui do outro lado a mesma coisa. Aqui, vamos só fazer aqui umas referências, tá? Alguns traços aqui do friso da roupa, das dobras da roupa, tá? Prontinho, tá feito aqui o esboço praticamente, tá? Eu vou só acrescentar alguns detalhes aqui para utilizar com referência. Aquele pescoço aqui tem um traço aqui acho que é clavícula, eu não recordo bem essa parte aqui do osso aqui que tem abaixo do pescoço, tá? Eu vou fazer aqui também no esboço para eu ter uma referência quando eu for fazer o traço final também. E por essa roupa que ela tá usando ser um pouco assim decotada, não decotada, essa gola dela ser maior, então acaba aparecendo essa parte do osso aí. Eu vou aumentar aqui um pouco a gola aqui, porque eu acho que ficou muito para baixo aqui essa parte, tá? Então eu vou fazer ela um pouco mais para cima aí, essa parte do babado aqui da gola, para alcançar aí, chegar próximo aí a esses detalhes do osso aí que eu fiz, que eu acabei de fazer. Olha só. Deixa eu fazer aqui o outro. Prontinho, é isso aí. Praticamente é esse aí o esboço que nós vamos utilizar, tá? É isso aí. Tá prontinho. Agora eu vou... Opa, pera só um pouquinho. Faltou aqui os detalhes do cabelo do outro lado aqui também, pessoal. Temos que fazer aqui para ficar bem certinho aí, para termos a referência quando eu for fazer aqui, ou quando você for fazer aí os traços finais aí do desenho. Isso aí, agora sim. Agora já conseguimos ver aí a agasalho. Eu vou utilizar então aqui uma caneta aí, nanquim. Então vou estar utilizando aqui a nanquim para estar fazendo aí. Eu estou utilizando a 0.4, tá? Que eu vou passar a nanquim aqui para depois eu passar a borracha e apagar o esboço. Se você não tiver nanquim, você pode estar utilizando aí, como eu mostrei aí, uma lapiseira, tá? Até uma caneta preta ou um lápis. Só que você vai ter que pressionar bem mais
para depois, quando você for apagar os traços do esboço, você conseguir visualizar somente os traços finais. Nessa parte aqui, galera, eu vou acelerar, tá? Porque o que mais interessava aqui mesmo era o esboço, tá? Então aqui eu vou estar finalizando com a nanquim e depois eu vou estar fazendo a pintura do desenho, tá? No decorrer aí da pintura eu vou dando algumas dicas de como pintar também, tá, pessoal? Então eu vou dar uma acelerada nessa parte do vídeo aqui, tá? Terminei de fazer o traço aqui com a nanquim, tá? Vai ficar dessa forma. Agora eu vou utilizar a borracha e apagar o esboço. E vai ficar então só o traço aí principal da nanquim ou da caneta que você utilizou aí, preferencialmente uma caneta preta, tá, pessoal? Caso você não tenha nanquim, que é ideal aí, porque quando você passa borracha em cima da nanquim, ela não borra, tá, pessoal? Então a nanquim é ótima para isso, é perfeita para fazer isso. Se você quer desenhar mangá, aí é essencial você ter uma caneta nanquim, pelo menos de um tamanho aí, tá? Não é tão caro, tá? Agora eu não me recordo quanto que eu paguei, mas é bem útil, tá? Meus desenhos aí, nos meus últimos desenhos do canal que eu desenhei personagens, aí eu utilizei a nanquim. E ela é ótima mesmo, se você quiser aí marcar os traços, deixar os traços do seu personagem bem marcados. É isso aí. Olha só. Uma chacoalhada aqui, tirar os resíduos da borracha, tá? Agora, utilizando já aqui a nossa base do desenho, já podemos aí fazer a coloração. Vou apagar bem aqui o esboço. Prontinho. Agora vamos partir então para a coloração do desenho, tá? Nessa parte do vídeo eu vou acelerar o vídeo, tá? E no decorrer aí do processo de coloração do desenho eu vou dar algumas dicas, tá? Eu adquiri aí uma caixa de lápis de cor de 36 cores da Faber, tá? Para eu estar trazendo aí mais desenhos coloridos para o canal.
Então é isso aí, galera. Eu vou dar uma aceleradinha no vídeo aqui enquanto eu vou colorindo aqui. E no decorrer aí eu vou dando algumas dicas aí para você colorir o seu desenho, tá? Eu não sei se eu vou dar as dicas aí falando ou então vou deixar como anotações aí no vídeo aí. Na hora da edição aí eu vou decidir o que eu faço. Então eu vou acelerar aqui nessa parte, tá, galera? Então, galera, eu decidi que eu vou comentar enquanto eu faço a coloração aqui da Yuno, tá? O vídeo ele tá acelerado dessa parte, mas não está tão acelerado assim, porque eu estou utilizando outro programa e esse programa ele não deixa que eu acelere muito o vídeo, tá? Vai ser até bom pra gente aí nesse bate-papo eu esclarecer algumas dúvidas, dar dica aí pro pessoal que quer fazer uma boa coloração no desenho, tá? Eu tô fazendo aqui a coloração dos olhos, tá? Os olhos da Yuno se baseiam em cores de tons avermelhados e rosas. Então estou utilizando aqui um vermelho, tá? Como base eu passo o rosa e depois o vermelho, tá? Para dar aí um tom rosa mais escuro, um rosa mais quente, assim, tá? E aí nos círculos menores que estão ali presentes na íris, tá? Que é para dar o aspecto de os pontos de luz ali do olho, eu utilizei uma tonalidade aí mais clara de rosa, tá? Então vai ficar dessa forma aí. Eu vou desenhar aqui também, já aproveitando, os detalhes ali da sobrancelha da Yuno, que eu acabei não desenhando anteriormente, tá? Vocês vão ver aí que é bem fácil, tá? A sobrancelha dela nesse desenho aqui tem um caráter mais triste, tá? Puxando pro tímido. Olha só. E eu vou pintar aí a sobrancelha também de vermelho, com um tom mais claro de vermelho, tá? Não pressionando muito o lápis, para não ficar aquele vermelhão e ficar uma cor mais rosa, assim, puxado pro rosa, tá? Vai ficar dessa forma aqui, então. Agora, eu vou começar a fazer a coloração do cabelo, tá? O cabelo da Yuno também puxa para um tom rosa, tá? Um rosa escuro, assim, um rosa forte. E muita gente me pediu para que eu ensinasse como fazer aqueles pontos de luz no cabelo, dar algumas dicas de coloração aí do cabelo do pessoal de anime, de mangá, de personagens em si, tá? Isso aí de cabelo, não cabelo realista, tá? Cabelo de personagens de mangá e anime, eu tô dizendo. Então assim, primeiramente, para não ficar que a coloração falha com pontos brancos na coloração, eu aconselho fazer uma cor de base. Eu aqui no cabelo da Yuno, aproveitando que eu não tenho a tonalidade correta aqui nos meus lápis do cabelo dela, eu vou fazer uma base aqui com rosa púrpura, tá? E posteriormente eu vou passar aí o rosa, então vai dar uma coloração aí bem legal, uma coloração aí que se assemelha bastante à da cor original aí do cabelo da personagem. E já também dando a dica aqui dos pontos de luz do cabelo. Então, aquelas partes que você não vai pintar no cabelo para dar a impressão que é um ponto de luz ali, que está pegando um brilho, não mecha e tudo mais. Então é o seguinte, quando você for fazer, você desenha, você marca no seu desenho onde que vai ser esses pontos de luz. Só que assim, para não ficar aquele ponto destacado, tá? Deu aquela diferença vamos dizer, puxar muita atenção para aquele ponto de luz, você não faz ele com grafite. Você marca o ponto de luz com o próprio lápis de cor que você vai pintar. Assim, quando você for colorir, ele vai se misturar ali, vai dar uma mesclada e não vai ficar e as arestas do ponto de luz não vão ficar visíveis. Eu estou fazendo aqui agora também as partes mais escuras do cabelo, tá? As partes que ficam sombreadas no cabelo, onde não bate luz, ou pouca luz, né? Então o que eu vou fazer? Eu estou fazendo aqui uma base nesses pontos com o vermelho, tá? Então quando eu for passar o rosa por cima também vai dar uma tonalidade aí mais escura de rosa, tá? Por consequência de eu ter utilizado o vermelho mais forte nesses pontos de sombra do cabelo. Então eu vou fazendo aqui. Quando você for fazer aí os pontos de luz e sombra no seu personagem, observe bem aí da onde parte a luz, tá? A luz ambiente aí em que vai se encontrar o seu personagem, para assim
toda a composição do desenho seguir aquela orientação de luz no seu desenho, tá? Agora então eu vou passar o rosa aqui, como eu falei anteriormente, em todo o cabelo, e vocês, como vocês podem ver aí, vai dar a tonalidade de um rosa claro assim, mas um rosa mais forte, um rosa mais vivo, por consequência do rosa púrpura que eu usei por baixo. E nos pontos mais escuros, onde eu passei o vermelho, vocês podem ver aí que também fica com uma tonalidade mais escura, tá? Só que não dá aquela diferença, é como se fosse ali, vamos dizer assim, quando você faz uma pintura digital mesmo, tá? Não fica marcado ali a aresta da onde você fez o ponto de luz e sombra. Então se mistura bem o desenho assim, dá uma impressão assim de luz bem global mesmo, uma luz, orientação de luz ambiente aí no seu desenho. Olha só, agora eu vou pintar aqui as mechas, né? Lembrando, tá, pessoal, que eu não esqueci do tutorial, do vídeo tutorial de mãos, de como desenhar mãos realistas. Eu vou fazer aqui ainda pro canal, tá? Eu só tô trazendo alguns outros conteúdos antes para mesclar bastante o conteúdo aí e poder agradar aí o nosso público aí que tem pedido bastante, tá? Então eu não esqueci, eu vou fazer ainda o vídeo de como desenhar mãos realistas, tá? Eu tô preparando também um conteúdo bem bacana aqui pro canal aí. Então aguardem surpresas aí pro canal, surpresas boas que eu acho que vocês vão gostar muito, tá? Então se você não é inscrito, se inscreva, tá? Aí no canal para não perder esses conteúdos que vão ser muito bacanas, tá? Aqui então, esse ponto de luz aqui, eu desenhei ele, tá? Eu marquei ele com lápis púrpura que eu usei de base. Então quando eu for fazer aqui, como vocês podem ver, quando vocês forem fazer aí no seu desenho a pintura final, a coloração final, vocês vão ter aquela orientação, tá? Que foi feita anteriormente pela cor de base, e vai ficar aí também um ponto de luz aí mesclado a toda a composição do desenho do cabelo, tá? Não tendo marcas de grafite ali, tá? Demarcando os limites desse ponto de luz. Então fica uma coisa bem natural mesmo. Eu vou dar o realce aqui nas partes de sombra aqui, no sombreamento do cabelo aqui com lápis vermelho, tá? Para realçar bem essas partes aqui. Olha só. Vejam vocês aí que ficou uma cor bem uniforme, tá? Por consequência da cor base que eu utilizei, então não ficou aquela coloração com muitas falhas brancas, tá? Pode ocorrer de ficar um pouquinho aí, pois a gente está utilizando lápis de cor, né? Não são aí lápis aquareláveis que você pode depois espalhar com pincel, que deixa aí uma cor bem uniforme mesmo, bem perto do digital aí. Aqui com a Nankin 0.4 eu vou terminar aqui de concluir a coloração aqui dos cílios, tá? Eu utilizei a Nankin aqui por trazer um preto mais forte e uniforme, tá? Você pode utilizar aí, se você não tiver uma Nankin aí, uma caneta, uma marcadora preta, também ajuda muito. Nos pontos de sombra do rosto, eu vou utilizar a cor marrom para fazer as partes de sombra, tá? Então aí você vai controlar aí a pressão do seu lápis de cor aí, tá? A intensidade que você pressiona no papel, tá? Para você aí conseguir controlar as tonalidades do marrom no seu desenho, caso você não tenha uma diversidade muito grande de lápis de cor. Então essa parte do pescoço ali, que é logo abaixo do queixo, eu fiz uma coloração mais forte, tá? Na parte do rosto, do queixo ali, eu fiz uma coloração com um tom mais fraco, e um pouco abaixo ali, também do pescoço, eu fiz um pouco mais claro. Agora utilizando aquele lápis rosa que eu utilizei no cabelo, que é um tom também de pele, é o tom de pele da Yuno. Então nós vamos passar por cima da onde foi passado o lápis marrom. Olha só. Então vai ficar aí, ó, uma cor assim, bem aproximada mesmo do tom de pele da Yuno.
Galera, eu queria pedir para vocês também deixar sugestões aí de desenhos de personagens que vocês queiram que eu desenhe aqui no canal, ou séries, tá, de algum jogo, de algum anime que eu possa estar fazendo aqui no canal também. Então deixa aí nos comentários, tá? Eu também de vez em quando coloco alguma enquete lá na página, tá? Pedindo para o pessoal deixarem sugestões para o próximo vídeo. Então fiquem atentos aí na nossa página também. Acompanhem lá os posts diários na nossa page, na Top Drawings, vitrine de desenhos no Facebook. Aqui na pele eu vou utilizar o lápis aqui rosa e vou passar ele bem de leve mesmo, tá? Bem de leve, porque esse é o tom de pele da Yuno, tá? Não pode fazer muito escuro para não dar um tom de bronzeado, tá? Que essa não é característica do personagem. Então aqui eu pego esse rosa, ou você tiver aí um lápis bege, você pode passar bem de leve no rosto, tá? Aqui próximo ao cabelo, com o lápis marrom, também vou fazer o sombreado próximo do cabelo. Consequentemente, né, como as mechas da franja estão sobre o rosto, consequentemente gera a sombra na face. Então vocês podem fazer aí da mesma forma. Aqui eu vou realçar com o lápis marrom, para reforçar essa tonalidade aqui. Essa parte aqui está bem mais escura, por consequência da luz ambiente que eu estou seguindo no meu desenho, tá? A orientação de luz que eu estou seguindo no meu desenho. Então essa parte aqui do pescoço de baixo está batendo sombra, tá? Então consequentemente ela é mais escura mesmo, tá? Agora, utilizando um lápis cinza, eu vou fazer essa parte da roupa aqui, tá, pessoal? Uma dica também, para você não deixar a coloração muito falha, é você não fazer cobrir grandes porções aí para desenhar. Então sempre desenhar ali, colorindo, na verdade. Então sempre procurar colorir bem próximo, tá? Com riscos próximos, não muito extensos, tá? Então cobrir sempre uma menor área e conforme você for avançando, tá? Aí você vai ter uma coloração mais uniforme no seu desenho. Olha só. Esse é um cinza aí um pouco escuro, tá? Eu tô meio gripado ainda, tá, pessoal? Então desculpem aí. Tá, só como eu já disse no começo do vídeo, eu tô meio gripado. Minha voz não tá muito legal, então se sair um pouco baixa aí, desculpem, tá? Então com o lápis preto eu vou fazer aqui, realçar os tons de sombra nas dobras desse babado aqui da blusa aí da Yuno, tá? Agora aqui na parte de baixo da roupa, tá? O desenho que eu me inspirei, ela tá utilizando uma roupa azul, tá? Então eu aqui nos pontos da dobra da roupa eu vou aplicar um tom de azul mais escuro e no restante um tom um pouco mais claro, tá? Olha só como que vai ficando. Como eu disse já anteriormente, eu gosto muito desse anime, tá? Foi uma grande surpresa, pois no começo, como eu falei anteriormente, eu não li o mangá, tá? Então eu, por curiosidade, comecei a ver o anime. Então foi uma surpresa muito grande, pois é uma história envolvente, tá? Com personagens envolventes, principalmente a Yuno e o Amano. E todos os personagens em si são muito bacanas, tá? Eu com certeza aí vou procurar ler o mangá dele, pois me falaram aí que é bem bacana também. Olha só, já estamos quase terminando aqui. Só arrumar os detalhes, tá? Como eu disse, vai acabar ficando alguns pontos aí branco no papel, tá? Pois estamos utilizando lápis de cor, então isso é normal. Mas para tentar minimizar ao máximo isso, vocês façam exatamente da forma que eu falei anteriormente, tá? Não façam traços muito longos, tá? Procurem fazer pequenos traços na coloração, assim, cobrir pequenas porções e ir avançando conforme você for avançando na área aí que você quer colorir. Tô dando aqui os últimos retoques.
Esse vídeo ele ficou um pouco longo, tá, galera? Pois é o primeiro vídeo aí que eu tô ensinando a desenhar um personagem, tá? E eu queria fazer uma coisa bem feita pra vocês aí. Então é isso aí. Vai ficar dessa forma aqui a coloração, tá? Espero que vocês tenham entendido aí tudo que eu quis passar. Prontinho, terminei aqui o desenho da Gasai, da Yuno. Então vai ficar dessa forma aqui ela colorida, tá? Então espero que vocês tenham gostado da videoaula, tá? Se gostaram, cliquem no gostei, que isso ajuda muito na divulgação. Se possível, favoritem o vídeo, tá? Se você não for inscrito, se inscreva para não perder os próximos vídeos do canal. Ah, e também você pode deixar a sua sugestão para os próximos vídeos aí no comentário. Se você quer que eu desenhe algum personagem, tá? Então escreva aí no comentário, pois eu leio todos os comentários, tá, galera? Então é isso aí. Espero mesmo que vocês tenham gostado, tá? Até a próxima, fiquem com Deus e tchau!